Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Meu nome é Ana Flávia, eu sou aluna de doutorado aqui no Instituto de Biociências da Unesp e faço estágio docência no módulo Célula. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre morte celular. E para iniciar essa apresentação, eu faço a seguinte pergunta: por que as células elas precisam morrer? Bom, primeiro que a morte celular é extremamente importante para o desenvolvimento e manutenção de organismos multicelulares. E também é uma resposta frente a danos teciduais severos. Existem alguns tipos de mortes celulares, descritas e bem conhecidas, como a apoptose, a necrose, e existem outros tipos também, como a cornificação, a parapoptose e a autofagia. Hoje na aula eu vou falar um pouco mais sobre apoptose, necrose, cornificação e parapoptose. E o que determina o tipo de morte celular é o estímulo. Então, se esse estímulo for fisiológico, por exemplo, por uma diminuição de hormônios ou por uma diminuição do suprimento de nutrientes, aquela célula ela vai sofrer uma morte celular por apoptose, que é uma morte extremamente programada, como eu vou falar nos próximos slides. Mas, se o estímulo ele for patológico, porém brando, essa célula também pode sofrer apoptose. Mas, se esse estímulo ele for agressivo, então a morte celular vai ser por necrose. Então, eu queria deixar bem claro para vocês que tudo depende do estímulo. E nessa primeira parte, eu vou destacar aqui a apoptose, que é uma resposta fisiológica e acontece em todas as fases da vida do indivíduo. Durante o desenvolvimento embrionário e fetal, como eu coloquei aqui uma figura desse desenvolvimento, essa aqui é a patinha de um camundongo. Então, a gente consegue ver entre os dedinhos aqui, que pode ser de camundongo, pode ser de ser humano, as mãozinhas, entre os dedinhos a gente tem algumas células. Conforme vai havendo desenvolvimento, essas células, elas sofrem apoptose. Por isso que a gente consegue ver todo esse formato certinho dos dedos, tá? Não só na formação das mãos, mas também de outros sistemas, tá? Durante a idade adulta, a apoptose também é frequente, e um dos momentos que mais acontece esse evento é, por exemplo, a regressão do útero pós-parto ou a regressão da mama após o período de lactação, tá? Então, com esse tipo de morte celular, a gente consegue ter uma renovação, tá? De todas as células daquele tecido. Então, a apoptose é tão importante quanto o processo de mitose. E esses dois processos, eu consigo ter um equilíbrio da quantidade de células dentro daquele tecido. E quais são as causas da apoptose? É uma resposta frente a estímulos fisiológicos ou também frente a agentes oxidantes, infecções virais, jejum, hipóxia. E a célula, quando ela morre, todo o mecanismo de ação é completamente organizado. E a célula, ela é rapidamente eliminada. Ela não causa nenhum transtorno para as células que estão próximas a ela e tampouco causa uma resposta inflamatória prejudicial. Então, aqui eu coloquei uma charge só mostrando para vocês, querendo destacar todos esses processos aí da apoptose, tá? Então, aqui tem a charge. Você desonrou a si mesmo e seu organismo. Eu não mereço viver. E aqui a célula sofreu apoptose. Então, percebam que ela não consegue, ela não prejudica as células ao seu redor. E existem alguns mecanismos de ação para que esse tipo de morte aconteça. Acontece
eventos ordenados e sincronizados. E quando a célula ela inicia o processo de apoptose, não tem como ela voltar atrás. Então, é um processo irreversível. Além disso, ela requer o auxílio de algumas proteínas que são chamadas caspases, tá? Então, as caspases são classificadas em dois tipos: as iniciadoras e as executoras. As iniciadoras podem ser a caspase 8 ou a caspase 9. As executoras pode ser a 3, a 6 e a 7. Na apresentação de 8, eu vou focar bastante na caspase 3. Então, aqui tem um desenho esquemático de como essas caspases trabalham juntas no processo de apoptose. Então, o que acontece? A célula ela recebe um sinal apoptótico, um estímulo. E aí, proteínas adaptadoras ali dentro do citoplasma vão se acoplar nas caspases iniciadoras que estão inativas, tá? E quando elas se unem, o que acontece? Essa caspase aqui, ela vai se ativar. Por quê? Vai haver um processo de clivagem, tá? Percebam que toda uma modificação na sua estrutura, percebam aqui que essa estrutura aqui, ela tá totalmente diferente desse monômero aqui, tá? E ela se ativa, tá? Essa caspase ativa, que é a caspase iniciadora, ela vai conseguir ativar as caspases executoras, que podem ser a 3, a 6 e a 7. E o que ela vai fazer? Ela vai clivar essa estrutura aqui da caspase executora e ela vai se tornar ativa. Bom, mas aí o que ela faz? Essas caspases executoras, elas têm várias funções. Elas podem ativar, por exemplo, endonucleases para fragmentar o DNA e até mesmo o envelope nuclear. Podem também agir diretamente em componentes do citoesqueleto e agir diretamente sobre as proteínas de adesão célula a célula. Então, percebam que elas possuem várias ações dentro da célula. E com isso, essa célula vai sofrendo algumas alterações que vão permitir que a célula morra. E para essas caspases iniciadoras serem ativadas, existem duas vias distintas: a via extrínseca e a via intrínseca. Então, vamos entender melhor sobre cada uma dessas vias. A via extrínseca acontece da seguinte forma. Então, eu tenho uma célula aqui a membrana plasmática, e essa célula, por algum motivo, por exemplo, uma infecção viral, ela vai ter alguns danos. E com isso, ela vai produzir alguns receptores de morte, como, por exemplo, os receptores FAS, tá? E esses receptores, eles vão se acoplar aqui na membrana plasmática. Com isso, algumas células do sistema imunológico, como, por exemplo, os linfócitos, eles vão reconhecer esses receptores aqui. E por conta dessa união desses ligantes com os receptores, uma cascata de eventos vai acontecer no interior dessa célula e vai influenciar a morte celular por apoptose. Então, é uma via extrínseca que requer ativação de receptores presentes na membrana plasmática. E tem a via intrínseca também. A via intrínseca, ela requer que alguns componentes da mitocôndria sejam liberados para o citoplasma, tá? E aqui eu destaco um dos principais componentes, que é o citocromo C, que é essas bolinhas vermelhas aqui. Então, um estímulo apoptótico, ele chega ali na célula, e essa célula, ela tem algumas proteínas aqui, que eu vou falar nos próximos slides, que é da família da BCL2, que podem ser a BAX ou a BAC. Existem outros tipos também.
mas aqui só está descrito essas duas proteínas. E aí, essas proteínas, elas vão permitir que esse citocromo, ele saia para o meio aqui externo da mitocôndria. E com isso, uma cascata de eventos vai induzir a morte celular por apoptose, tá? Então, na via extrínseca, eu preciso desses receptores na membrana plasmática, e na via intrínseca, eu preciso dos componentes que estão dentro da mitocôndria. Vou explicar melhor cada uma dessas vias. Começando pela via extrínseca. Então, aqui, novamente, uma célula, e essa célula, por algum motivo, ela foi danificada, ou está velha, e aí ela vai produzir alguns receptores. Esses receptores, eles vão para a membrana plasmática, são receptores de morte celular, tá? Aqui, por exemplo, aqui o Fas. Aí vem um linfócito com os ligantes Fas e reconhecem esses receptores. E aí, quando há ativação desses receptores, vai ter algumas proteínas que são conhecidas como FAD, são proteínas adaptadoras. Elas estão aqui no citoplasma, mas quando esses receptores eles se ativam, elas se ligam a eles, tá? Como mostrado aqui. Elas se ligam a esses receptores. E aí, essas proteínas adaptadoras, elas também se ligam às caspases 8, que são aquelas caspases iniciadoras, tá? E esse complexo aqui de receptor, de proteína adaptadora FAD e também a caspase 8 vai formar um complexo que é chamado de DISC, como apontado aqui pela seta. Esse complexo, ele vai permitir a ativação dessa caspase 8. Por quê? Porque antes, essa caspase, ela estava inativa, tá? E somente com a formação desse complexo, ela consegue se ativar. Com essa ativação, essa caspase clivada, ela vai, então, agir sobre as caspases executoras. Um exemplo de caspase executora é a caspase 3. E aí, com a ativação dessas proteínas, todo o processo de apoptose e morte celular vai acontecer. Tudo bem? E na via intrínseca, o que acontece? Então, o estímulo apoptótico, ele chega na célula, e aí ele vai estimular a ativação de algumas proteínas da família da BCL2. Eu coloquei aqui embaixo, ó. Essas proteínas da BCL2, elas vão ser ativadas, tá? E algumas dessas proteínas, elas estão aqui na membrana externa da mitocôndria. E quando elas são ativadas, elas formam poros aqui na mitocôndria e permitem que esses componentes, como por exemplo o citocromo C, ele saia da mitocôndria e fique aqui no citosol. Quando ele está aqui nessa região, ele vai ser reconhecido por uma proteína adaptadora. E aí essa proteína adaptadora vai se ligar ao citocromo. E essa união aqui dessas duas estruturas vão se unir com outras estruturas já formadas, formando esse heptâmero aqui, tá? E aí, essa estrutura vai reconhecer a procaspase 9, que é a caspase num formato inativo. E o que vai acontecer? Vai haver a união dessas caspases com essa estrutura aqui e vai formar uma estrutura que é chamada de apoptossomo, tá? Então, a gente tem caspase 9, proteína adaptadora, cromossomo C, tá? E quando é formado esse apoptossomo, é que essa caspase 9, até então inativa, vai ser ativada. Lembrando que a caspase 9 é uma caspase iniciadora. Essa caspase 9 ativada,
ela vai agir sobre as caspases executoras, que vão ter todo aquele papel de ativar endonucleases, de agir sobre o citoesqueleto, e por fim a célula ela vai morrer.